Olá pessoal, então, precisamos dar continuidade ao nosso estudo sobre evangelização aqui na América Latina. Vamos continuar com mais um vídeo sobre essa entrevista do Monsenhor Nicolas em Tão Primaz, de São Domingos, a capital da República Dominicana, onde se iniciou a evangelização aqui na América Latina. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho muito temerário a gente estabelecer juízos de valor sobre a nossa ação atual da igreja com a querida Amazônia sem olhar para o passado, sem ver o que leva a igreja tanto tempo se manifestar a respeito desse território dessa forma, falando de defesas humanas, muitas vezes, situações concretas e materiais, não só espirituais. E se a gente pegar só o presente, a gente vai dizer, isso está envolvido com o comunismo, né? O Papa está envolvido com o comunismo, com a teologia da libertação. Mas se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que muito antes de se falar em comunismo, os missionários que vieram aqui na colonização já sofreram por defender esses direitos dos povos que aqui já estavam. Então, eu estou fazendo isso para dar um embasamento de estudo para a nossa querida Amazônia, à luz do Evangelho Nunciande, porque a Evangelho Nunciande, como eu já disse em todos esses vídeos para trás, informa a querida Amazônia. Então, o que eu trago para vocês aqui é o que Dom Estevão nos apresenta, e tudo que Dom Estevão nos apresenta passou por um rigoroso processo de qualidade, não duvidem disso. Um santo homem. Então é baseada nele que eu começo sempre os meus estudos e que eu busco sempre nas minhas dúvidas as respostas. E aí eu venho e partilho com vocês. Então vamos continuar nesse estudo até que a gente termine essa entrevista, que ela é tão boa que eu quero ler em etapas para vocês, tá bom? Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como já disse em outros vídeos, essa entrevista está na Pergunte e Responderemos, número 343 de 1990. No item Promoção Humana, a gente vai ver justamente a mesma atitude que foi feita pelos colonizadores, pelos missionários no início da colonização e da evangelização. A gente vai ver repetido aqui no mesmo sentido jesuíta, da missão, o Papa Francisco falar. Como eu disse, o Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta da história e o primeiro latino-americano. Então é óbvio, claro, evidente e bom que ele volte esse olhar e resgate essas missões que foram se perdendo pelo poder político. É isso? Então aqui na Promoção Humana, a entrevista é dada à revista espanhola Palavra, tá? E aqui ele vai dizer sobre a vida ser evangelizada ou não. Então, o item é a promoção humana. Vamos ler aqui o que o Primaz fala. Está latente em nossa evangelização primeira um princípio fundamental do cristianismo, que se havia de perpetuar em todo o continente que hoje em dia é tido como muito atual, a saber, a fé católica não é genuína se não se traduz em obras. Não se limita apenas a proclamar um catálogo de verdades, mas requer também uma vivência cristã. Por isso, o grande empenho dos primeiros evangelizadores foi, antes do mais, levar os índios a viver como cristãos. De acordo com o Evangelho, sob o influxo do Espírito Santo vivificante recebido no batismo. Quer dizer, os índios eram batizados e a partir daí cristianizados, não é isso? Deste elemento primordial surgiu o influxo cultural da igreja, a purificação e transformação a partir do íntimo dos homens. Tal transformação foi se realizando, respeitava por vezes a cultura, o modo de enfrentar a vida existente, afastava em outras ocasiões e a suplantava impositivamente por razões de Estado ou a fim de integrar a cultura existente no estilo de vida e no sistema espanhóis. Fez-se assim uma América nossa, vital e culturalmente cristã, católica, geralmente sem capacidade de dar contas da sua fé vivenciada e dos princípios doutrinários da sua conduta. Consequentemente, apareceu um catolicismo mesclado com elementos sincretistas. Aqui não é sincretismo no sentido vulgar da palavra, no sentido negativo. É a mistura, a miscigenação daquela cultura ao cristianismo, que é o que a igreja aspira. Trazer as raízes e purificá-las
que dentro daquela sabedoria desses povos, isso sirva para a evangelização. Isso que ele está querendo dizer. Então, nesse sentido que fala. Consequentemente, apareceu um catolicismo mesclado com elementos secretistas, mas enfatizando a vida e a conduta. Este foi um sucesso missionário que hoje merece maior respeito e reconhecimento. Vocês entendem que o passado nos ajuda a trabalhar no futuro pelas experiências passadas, sucessos passados, né? Isso nas mais variadas, aí, por exemplo, na minha área jurídica, são as diversas decisões que os tribunais dão e que a gente chama de jurisprudência. Então, o passado sempre nos informa qual é o melhor caminho, qual é o melhor resultado a seguir. Por isso que também é importante estudar essa história. Aí vai dizer que, em que medida essa evangelização, né, a revista está perguntando, descuidou a promoção humana e os direitos dos indígenas? Olhem o que Primaz responde. Inspirados por um cristianismo corretamente antropocêntrico, que privilegia o homem mais do que todas as coisas criadas, olha aí o que o Papa também fala na querida Amazônia, né, de não um conservacionismo do bioma, esquecendo as pessoas, né, que é muitas vezes a bandeira da ecologia. Então ele vai dizer que está centrado no homem e os missionários se dedicaram desde o primeiro momento à promoção humana como parte de sua missão apostólica. Uma das exceções mais claras dessa promoção humana foi a fundação de escolas, uma das exceções não, uma das expressões mais claras foi a fundação de escolas e estudos com letra maiúscula. Surpreendemos-nos o fato de que em nossa pequena ilha de São Domingos, na República Dominicana, né, já em 1502, os franciscanos tinham instituído estudos que compreendiam até as cadeiras de filosofia, de teologia e de direito eclesiástico. Em 1510, 8 anos depois, isso foi feito pelos mercedários e os dominicanos. E em 1530 foi inaugurado o Estudo de Gordon, que em 1650 os jesuítas elevaram à categoria de universidade. Olha a importância, né? Da evangelização ligada ao conhecimento, ao saber, à ciência, ao desenvolvimento intelectual dos povos, né? Em 1538, por bula de Paulo III, os estudos dos dominicanos se converteram na primeira universidade da América, ou seja, pergunta, quem trouxe a primeira universidade da América? Resposta, a Igreja Católica. Isso tudo era feito com miras aos indígenas. Só um parênteses, isso desmistifica muito o que dizem sobre a era obscura medieval, né? Que foi quando surgiram essas universidades. Então aqui, ó, 1650, 1538, entendem? Então, tudo isso é para quê? Para desmerecer, obscurecer o sentido real da igreja, né? E a missão dela, que é elevar o ser humano em todos os seus aspectos. O nosso indomável Henriquilo, corajoso e decidido símbolo da reivindicação dos direitos humanos, tinha estudado com os franciscanos. Outra admirável dimensão da nossa evangelização primordial foi a defesa intrépida dos direitos dos indígenas a partir do Evangelho e com o Evangelho, desde que começou o conflito entre brancos e indígenas. A coroa da Espanha não sufocou a sangue e fogo, nem sequer a grilhetas, o litígio assim oriundo. Mas, ao contrário, submeteu o estudo na Universidade de Salamanca e a discussão no Conselho das Índias. Desse estudo derivou-se, felizmente, o primeiro direito internacional. Vocês sabiam disso? Codificado no De Indis, ou no De Iure Belli, de Francisco Vitória de Salamanca. Depois de Vitória, né, de Francisco Vitória, haveria a série de autores, Soto, Banhei, Soares. Francisco Vitória, douto eco do grito missionário da Espanhola, distinguiu claramente em suas relecções o poder civil do poder eclesiástico, a distinção dos dois poderes. O primeiro, dizia ele, poder civil, tem sua origem natural nos povos que o transferem para os governantes em vista da consecução de seus objetivos naturais. Por conseguinte, o poder eclesiástico não confere poder civil, pois vem de Cristo, tem origem transcendental e finalidade exclusivamente sobrenatural. Todos os povos, acrescentou, têm seus direitos próprios de independência e liberdade, e esses direitos não são cancelados nem por sua falta de cultura, nem por sua falta de fé cristã.
Olha que defesa linda que ele fez, né? Portanto, a evangelização destemida e audaz dos nossos missionários tem por consequência uma benéfica e serena revisão da eclesiologia vigente na Europa e uma evangelização que pautaria a atividade política internacional. Olha que dado fantástico aqui que Dom Estevão traz para a gente nessa entrevista. As leis relativas às Índias foram modificadas. Consequentemente, verificamos que no livro 4 da recompilação das mesmas, depois de insistir que se troque o nome de conquista pela de povoação, quer dizer, o rei retirou vamos dizer, essa coisa da conquista, né, de domar, de dominar por povoação. Por quê? O que o rei falou? Deve-se efetuar a conquista com toda a paz e caridade. Por isso é de nossa vontade que também esse nome conquista, interpretado em sentido contrário ao que lhe damos, não ocasione nem favoreça de modo algum qualquer violência ou agravo contra os índios. Eu termino esse trecho belíssimo desse exemplo de como que a igreja evangeliza. Vamos chegar na querida Amazônia, mas antes eu quero dar uma passada com vocês aqui no Evangelho Anunciante, porque esse ensinamento da igreja se perpetuou e continua até hoje. Ele só caminhou, só se elevou, né? A igreja, ela pega uma linha de continuidade e só vai elevando. Vamos dizer, esse aprendizado da igreja, como o Papa diz aqui, temos que aprender também com os outros povos. Vai dizer o seguinte aqui no número 30, no parágrafo 30 aqui do Evangelho Anunciante. Na verdade é por números porque nem todos são parágrafos, às vezes o 30 tem mais de um parágrafo, tá? Mas eu estou na primeira parte. Uma mensagem de libertação, vai dizer Paulo VI. São conhecidos os termos em que falaram de tudo isto no recente sínodo. A gente sabe, como já disse, que o Evangelho Anunciante é uma exortação apostólica pós-sinodal como a querida Amazônia. De todas as partes da terra, sobretudo os que chamam de terceiro mundo, com uma acentuação pastoral em que repercutiu a voz de milhões de filhos da igreja que formam esses povos. Povos comprometidos, como bem sabemos, com toda a sua energia no esforço e na luta por superar tudo aquilo que os condena a ficarem à margem da vida. Caristias, doenças crônicas e endêmicas, analfabetismo, pauperismo, pobreza, injustiças nas relações internacionais, especialmente nos intercâmbios comerciais, situações de neocolonialismo econômico e cultural, por vezes tão cruel como o velho colonialismo político. Olhem bem. A igreja, repetiram nos bispos, tem o dever de anunciar a libertação de milhões de seres humanos, sendo muitos destes seus filhos espirituais. O dever de ajudar uma tal libertação nos seus começos, de dar testemunho em favor dela, de envidar esforços para que ela chegue a ser total, e isso não é alheio à evangelização. Ou seja, esse problema aqui, a gente está em 1975, esse problema da teologia da libertação já existia, já estava infectando as comunidades eclesiais de base. Esse é o contexto que eu já falei aqui. Continuemos. O que ele vai dizer? Não devemos esconder que numerosos cristãos generosos, no 32, generosos e sensíveis perante os problemas dramáticos que se apresentam contra este ponto de libertação, ao quererem atuar o empenho da igreja no esforço de libertação, tem frequentemente a tentação de reduzir a sua missão a dimensões de um processo simplesmente temporal. Esse é o problema da questão. Por isso, quando a gente lê a igreja falando em libertação dos povos, o problema do índio, a gente vê isso como político, porque isso está entranhado. Mas existe uma purificação que já existia anteriormente nos missionários. Olha como é importante a gente fazer esse link. Os seus objetivos a uma visão antropocêntrica, redução dos objetivos a uma visão antropocêntrica. Ali, a gente leu, quando ele estava elogiando ali na entrevista, que ele estava dizendo que essa visão antropocêntrica era tirar só da mera proteção da natureza. Então, a visão antropocêntrica é a visão que a igreja tem do seu, vamos dizer, do seu objetivo maior, o homem, é isso que ele está querendo dizer. Mas não pode ser reduzida a isso. A salvação, de que ela é mensageira e sacramento, a um bem-estar material. Ou seja, trocar essas duas coisas não faz sentido. A sua atividade, esquecendo todas as preocupações espirituais e religiosas, a iniciativa de ordem política e social. Gente, reparem como o problema vem vindo e é constante. Esquecendo todas as preocupações espirituais e religiosas,
No entanto, se fosse assim, a igreja perderia o seu significado próprio. A sua mensagem de libertação já não teria originalidade alguma e ficaria prestes a ser monopolizada e manipulada por sistemas ideológicos e por partidos políticos. Ela já não teria autoridade para anunciar a libertação como sendo da parte de Deus. Foi por tudo isso que nós quisemos acentuar bem nesta locução, quando da abertura da terceira Assembleia Geral do Sínodo, entre aspas, a necessidade de ser reafirmada claramente a finalidade especificamente religiosa da evangelização. Esta última perderia sua razão de ser se apartasse do eixo religioso que a rege. Ou seja, você trata do ser humano em todos os aspectos, mas tem um eixo. Esse eixo é religioso. O religar, né? O trazer esses homens para Deus em primeiro lugar. Mas para trazer esses homens para Deus, é preciso que estejam saudáveis, em condições humanas dignas e decentes. É isso que ele está querendo dizer. O reino de Deus ante toda e qualquer outra coisa, no seu sentido plenamente teológico. Né? Paulo VI vai dizer isso no discurso de abertura da terceira Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, em 27 de setembro de 1974, no ano anterior da exortação Evangelii Nuntiandi. Assim, ao pregar a libertação e ao associar-se àqueles que operam e sofrem com o sentido de a favorecer, a Igreja não admite circunscrever a sua missão apenas ao campo religioso, como se desinteressasse dos problemas temporais do homem, mas reafirmando sempre o primado da sua vocação espiritual. Ela recusa-se a substituir o anúncio do reino pela proclamação das libertações puramente humanas, afirma mesmo que a sua contribuição para a libertação ficaria incompleta se ela negligenciasse anunciar a salvação de Jesus. E é por isso que na querida Amazônia o Papa Francisco fala toda a questão política, toda a questão cultural envolvida ali, e no final ele termina o quê? Falando da evangelização, não é isso? Porque ele vai, assim, o ponto principal não é aquilo, o ponto principal é o que está no final, é o que ele exorta no final, evangelizai. A igreja tem certamente, no 36, como algo importante e urgente que se construam estruturas mais humanas, mais justas, mais respeitadoras dos direitos da pessoa, menos opressivas e menos escravizadoras, mas ela continua consciente de que ainda as melhores estruturas ou os melhores sistemas idealizados depressa se tornam desumanos. Se as tendências inumanas do coração do homem não se acharem purificadas, se não houver uma conversão do coração do modo de encarar as coisas naqueles que vivem em tais estruturas ou que as comandam. Ou seja, evangelizar é sanar todos os problemas, na realidade, é resolver todos os problemas do homem, os materiais e os espirituais, porque convertendo o coração, purificam-se os atos, purificam-se os pensamentos, as conclusões, as finalidades. É isso que ele está dizendo aqui, Paulo VI. Para terminar, dito isto, nós nos alegramos, no 38 do Evangelii Nuntiandi, nos alegramos que a igreja tome uma consciência cada vez mais viva do modo próprio, genuinamente evangélico, que ela tem para colaborar na libertação dos homens. E o que faz ela, então? Ela procura suscitar cada vez mais nos ânimos dos numerosos cristãos a generosidade para se dedicarem à libertação dos outros. Muito lindo, né? O que o Papa Francisco diz naquele da Amazônia, né? Que os leigos munidos da doutrina social têm um protagonismo nessa evangelização, né? Ela dá a estes cristãos libertadores uma inspiração de fé e uma motivação de amor fraterno, uma doutrina social a que o verdadeiro cristão não pode deixar de estar atento. Terminamos a leitura do Evangelho Nuntiandi e vamos ver então o que o Papa Francisco quis dizer na querida Amazônia para a gente terminar esse vídeo. É importante a gente fazer, né, esse passado vindo até o presente. Ó. Número 8, um sonho social. O nosso é o sonho de uma Amazônia que integre e promova todos os seus habitantes para poderem consolidar o bem viver. Mas impõe-se um grito profético e um árduo empenho em prol dos mais pobres, pois apesar do desastre ecológico que a Amazônia vem enfrentar, deve-se notar que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. É importante ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres, porque isso faz parte da missão da igreja, como disse Paulo VI. Os interesses colonizadores
que persistem apesar desses séculos todos, que legal e ilegalmente fizeram e fazem aumentar o corte de madeira e a indústria minerária, e que foram expulsando, encurralando os povos indígenas, ribeirinhos e afrodescendentes, provocam o clamor que brada ao céu. Quer dizer, os filhos de Deus estão sendo usados, muitas vezes desfavorecidos e muitas vezes envolvidos na própria cadeia criminosa. Não vamos aqui dizer que muitos índios não estão corrompidos também. É isso que ele está querendo dizer. Isto, né, vamos aqui para o 3, vamos pular um pouquinho para o 3. Para aumentar essa confusão, contribuíram alguns slogans, nomeadamente o de não entregar, como se a citada sujeição fosse provocada apenas por países estrangeiros, para os próprios poderes locais, com a desculpa do progresso, fizeram parte de alianças com o objetivo de devastar de maneira impune e indiscriminada a floresta com as formas de vida que abriga. Os povos nativos viram muitas vezes impotentes a destruição do ambiente natural, que lhes permitia alimentar-se, curar-se, sobreviver e conservar um estilo de vida e uma cultura que lhes dava identidade e sentido. A disparidade de poder é enorme, os fracos não têm recursos para se defender, enquanto o vencedor continua a levar tudo. Os povos pobres ficam sempre pobres e os ricos se tornam cada vez mais ricos. E essa é uma mentalidade, gente, do globalismo. É que os povos aqui do terceiro mundo, os povos aqui para baixo, sejam considerados como um problema a ser resolvido e eliminado, tá? Isso vai muito, e o Papa Francisco certamente conhece, por isso que ele falou isso. Número 15, né? No parágrafo 15 da querida Amazônia, ele vai dizer, só vamos ler mais uns dois, tá? É preciso indignar-se como se indignou Moisés, como se indignava Jesus, como se indigna Deus perante a injustiça. Não é salutar habituarmos-nos ao mal. Faz-nos mal permitir que nos anestesie a consciência social, enquanto um rastro de dilapidação, inclusive de morte por parte da nossa região, coloca em perigo a vida de milhões de pessoas. Olha aí o que Paulo VI dizia, né? Resgatar milhões de pessoas. Em especial do habitat dos camponeses indígenas. Os casos de injustiça e crueldade verificados na Amazônia ainda durante o século passado deveriam gerar uma profunda repulsa, ao mesmo tempo tornar-nos mais sensíveis para também reconhecer formas atuais de exploração humana, violência e morte. Vamos deixar um pouco para o parágrafo 15, vamos para o 17 aqui. Ao mesmo tempo que nos deixamos tomar por uma sã indignação, lembremos-nos de que sempre é possível superar as diferentes mentalidades de colonização para construir redes de solidariedade e desenvolvimento. O desafio é assegurar uma globalização da solidariedade, uma globalização sem marginalização. Gente, não misturem globalização com globalismo, e essas palavras são de Bento XVI, tá? Podem-se encontrar alternativas de pecuária, agricultura sustentáveis, energias que não poluem, fontes dignas de trabalho que não impliquem destruição do ambiente e das culturas. Simultaneamente, é preciso garantir para os indígenas e os mais pobres uma educação adequada que desenvolva suas capacidades e empoderamento. O que foi que os franciscanos fizeram no início da colonização, com a instituição da primeira universidade da América Latina? Trouxeram conhecimento para os povos. É precisamente nesses objetivos que se mede a verdadeira solércia e a genuína capacidade dos políticos, né? Então vamos terminar aqui com 18. Anima-nos recordar que, no meio dos graves excessos da colonização na Amazônia, cheia de contradições e lacerações, muitos missionários chegaram lá com o Evangelho, deixando seus países, aceitando uma vida austera e desafiadora, junto dos mais desprotegidos. Sabemos que nem todos foram exemplares, mas o trabalho de quantos se mantiveram fiéis ao Evangelho também inspirou uma legislação como a Lei das Índias, que protegia a dignidade dos indígenas contra a violação de seus povos e territórios. E dado que frequentemente eram os sacerdotes que protegiam os indígenas de ladrões e abusadores, aqueles pediam-nos insistentemente contra os missionários que não os abandonássemos e faziam-nos prometer que voltaríamos novamente. Essa é a beleza da evangelização no começo, esse é o mesmo sentido da evangelização hoje, que o Papa Francisco nos traz, que a Igreja nos apresenta, sendo que o foco central é a promoção humana, sim, mas com a evangelização, com a religião, com o cristianismo, porque sem ele não há salvação. Pode haver uma libertação terrena, mas a salvação depende da nossa adesão ao Evangelho de Deus. Esse Evangelho precisa ser anunciado pela Igreja, porque é função primordial dela.
Vamos seguir, que ainda tem mais vídeo para a gente terminar esse conteúdo, sempre deixando com a intenção de deixar para vocês como fonte de consulta. Fiquem com Deus e até mais.